roteiro aqui, eu vou mais ou menos por ele, mas é bem mais ou menos, tá? Ótimo. Bate-papo de verdade. Bom, estamos ao vivo. 5 segundos. Boa noite. Boa noite, Cláudio, tudo bem? Tranquilo? A gente não se conhece, mas nada melhor do que uma conversa e um bate-papo para fazer essa introdução. Só para iniciar aqui, você está onde exatamente agora? Hoje eu estou morando em Curitiba. Bom, primeiramente, boa noite. Um prazer aí conversar com você, compartilhar um pouquinho, falar um pouquinho de tênis, né? Que eu acho que, por mais que você disse que a gente não se conheça, a gente tem essa paixão em comum aí, apaixonado por tênis e quer ver sempre a criançada aí e os profissionais tendo os melhores resultados do mundo afora. Tá, e você agora está em Curitiba, você falou? Estou em Curitiba. Eu morei 3 anos na França, né? Trabalhava aqui no Clube Curitibano, que é um grande clube aqui de Curitiba, formou jogadores já no passado. Acabei indo para a França para adquirir um pouco dessa vivência na Europa, né? O tênis acontece, acho que mais lá do que aqui na América do Sul. E voltei da França, fiquei ali um ano e pouquinho trabalhando com a Maria Eduarda Mauad, que é uma menina que estava fazendo o processo de transição do juvenil profissional. Infelizmente, sofreu com algumas lesões e agora faz aí 3 meses, eu retornei ao Clube Curitibano e estou lá, sou responsável pelo desenvolvimento das crianças. Você lá no início, só para aqui situar, você da época ali do Didier, do Roland? Do Roland, trabalhei junto com o Roland de 2010 até 2018. Pô, 8 anos com ele? Você aguentou ele 8 anos? 8 anos. Não, um cara fantástico. Conhece muito de tênis, me ensinou bastante também. Não, um cara muito legal. Conheço ele, puta, acho que você não era nem nascido, eu já conhecia o Roland. Mas você meio que passou superficialmente aí, contando um pouquinho. Mas vamos lá, como é que surge essa oportunidade tua, né, depois de você estar ali no Curitibano, essa oportunidade de ir para a Europa, especificamente para a França? Como é que surge? Convite ou você busca, vai atrás? Como é que funcionou isso? Na verdade, eu sempre tive esse interesse, né, de vivenciar. Comecei a trabalhar com alto rendimento, ali no Curitibano, nessa época com o Roland, a gente formou alguns jogadores que participaram de Grand Slam juvenil, então eu acabei indo muitas vezes para a Europa para levar eles para jogar torneios, ITF, ali alguns torneios profissionais. Ao mesmo tempo, eu assim, sempre fui um aficionado no tênis espanhol, então várias vezes já fui para a Espanha, lá para a academia do Jofre Porta, que é um amigo, academia do Pancho, então sempre busquei esse contato com a Europa, né? E aí botei assim como objetivo que eu precisava viver lá, realmente vivenciar 24 horas por dia isso. E aí eu tive a sorte de escolher a esposa certa. Minha esposa, hoje ela trabalha na Renault aqui do Brasil e surgiu uma oportunidade dela também ir para... Bom, deu uma travada aí, não sei se foi aqui o meu ou você. Bom, travamos aqui, eu sigo aqui, ele travou lá. Enquanto isso, chegou aqui a companhia. Bom, seguimos aqui. Acabei de ser informado que aconteceu alguma coisa com o Cláudio lá em Curitiba e aqui aguardando a volta dele. A ideia, inicialmente, é conversar com ele, né? Contar um pouquinho dessa experiência, como ele estava iniciando agora, falando sobre a ida dele para a França, começar a contar um pouquinho como é que foi essa experiência de vivenciar, morar na Europa, principalmente dentro ali do tênis francês. E vamos aguardar aqui a volta, o retorno dele. Enquanto isso, chegou aqui para contar um pouquinho de história. Não sei quem está
acompanhando essa semana, começou, já que a gente está aguardando o Cláudio voltar, essa semana acontecendo o ATP de Washington, né? Começa a gira de quadradura dos Estados Unidos, essa semana acontecendo o ATP e WTA 500 de Washington. Não sei quem está assistindo, mas é uma bela oportunidade de ver essa transição do circuito, né? Jogando até a quadra de saibro na semana passada, agora acabou Hamburgo no domingo. A gente está iniciando essa semana ali com quadradura, e aí de volta ele aqui. Caiu a internet aquele caso. Beleza? Deu certo agora? Eu conectei. Tá. Eu tava contando. Eu tava aqui falando já do ATP do WTA de Washington, aqui, contando um pouquinho, inventando história aqui para passar o tempo. E aí você disse que casou com a mulher certa, que trabalhava na Renault, e aí daí para frente caiu. Exato, e aí surgiu a oportunidade dela aí, né? Então, assim, eu gostaria muito de ir, mas é um pouco difícil da gente, né, nós brasileiros, ir trabalhar na Europa. Um pouco de preconceito, um pouco de se inserir no mercado de trabalho. Eles têm uma política lá que eles dão muita prioridade para o europeu, né? Então, quando a gente conseguiu isso via trabalho dela, eu falei, tá aí a chance. Conversei muito com o Roland na época, e aí a gente foi, né? Então, a gente foi com visto de trabalho, tudo correto. E aí estava num almoço com o Guga lá e conversei um pouquinho com ele. Falei, Guga, estou indo para a França. Para trabalhar, né, na França é um pouco complicado. Eles têm um processo de capacitação deles. Então eu sou formado, tenho pós-graduação, tudo. Mas eles têm a própria deles, que é muito boa. Então o Guga me abriu as portas lá também dentro da federação. Quando eu cheguei já me conheciam, já, né, me receberam de forma diferenciada. E aí entrei num clube lá do ladinho de Roland Garros. A gente estava falando um pouquinho antes ali de ganhar torneio. Se o da esquina for Roland Garros, eu acabei morando na esquina realmente ali de Roland Garros. E trabalhei no TCBB, que é um clube em Boulogne, clube filiado à Federação Francesa. Foi onde eu iniciei ali, fiquei por um ano e meio. Esse clube é aquele que o pessoal treina? Ali atrás do hotel? Não. Esse não. Esse é um outro, é um pouquinho depois ali. Esse hotel que eu estou falando, você sabe qual é o hotel que tem uma piscina? Esqueci o nome do hotel agora. Também, com um amarelo, né? Isso, exatamente. O amarelo, bem na frente do portão 52. Sim, exatamente. Aí o clube de treino é atrás, a molecada juvenil treina ali também. Exato, não, mas não era esse. Esse aí, eles realmente, durante o torneio, é um clube bem tradicional na França, não é tão grande quanto o TCBB. O TCBB, eles trabalham mais com a parte de formação mesmo ali, até 14, 15 anos, então eles têm 4 mil crianças ali, até 16 anos, é um clube bem maior, assim. Esse é um clube mais elitizado, onde são as quadras de treino ali e tudo mais. Uhum. E assim foi. Aí fomos em 2018, né? Me desliguei do Curitibano e acabei aceitando esse desafio aí de conhecer um pouquinho mais o tênis francês. Tendo visto que o espanhol, né, já tinha um conhecimento vasto, como eu disse, muitas vezes já tive na Espanha e gosto muito da metodologia e da forma que eles trabalham, mas também sempre escutei muito bem da escola francesa, quanto são organizados, e realmente são, né? Eles têm tudo muito definido. Eu tava buscando aqui só para tentar lembrar a rua ali, a Rue Demolitor. É isso? Exato, e o hotel é Demolitor o nome. É o McGallery Demolitor ali, né? Eu tive uma reunião ali para falar de um outro assunto. Aí as pessoas não tinham acesso ao Roland Garros. A gente marcou no hotel ali na frente. Muita gente do hotel, muita gente do torneio ali hospedada. E o clube um pouquinho mais na frente. Aquela rua Rue Demolitor, o Airbnb que eu fiquei era exatamente ali, na frente do Franprix, que tinha ali atrás, do lado do metrô. Eu fiquei num prédio ali. Ali a região é fantástica. Ali é muito legal. Mas nessa sua chegada, você falou que o Guga te ajuda. É diferente, né? Você chegar em Paris, chegar na França com um aval do Guga abrindo porta, né? Isso te ajudou, deve ter te ajudado bastante na sua chegada, só que isso só ajuda para você chegar, né? Daí para frente, você tem que ter ali a tua parte, né? Você tem que fazer a parte que esperam de você. Né? Então, você falou que você chega e já consegue um clube ali em Paris para trabalhar. Como é que foi essa chegada, adaptação? Como é que o francês te olhou, sendo um brasileiro? Idioma, você falava francês? Como é que foi? Não, falava zero. Então, um pouquinho antes porque foi assim, a gente decidiu ir 4 meses antes da gente embarcar, né? Então, eu não tinha nem tempo viável aí de estudar francês
para chegar lá falando. Falava zero de francês. E por coincidência, eu fui selecionado no ano 2018 para fazer aquele curso nível 3 da ITF, que são 45 dias em Valência, na Espanha, né? Que a ITF seleciona alguns treinadores aí mundo afora e convida para ficar lá. E então eu peguei e foquei no espanhol, porque é um curso que até agora todos os brasileiros que foram aprovados, e eu falei, poxa, não posso ser o primeiro, né? E aí são 6 provas em espanhol e prática, teórica, então eu dei uma focada no espanhol, acabei indo um pouquinho antes e cheguei lá falando zero, não falava nem bonjour direito. E aí comecei a estudar, cheguei lá, já me matriculei numa escola, comecei a estudar francês, esperei, já fiz esse contato na federação para começar a trabalhar, e aí entra um processo de validação dos meus diplomas, porque aqui no Brasil a gente tem o CREF, né, que regulamenta um pouco a profissão e tal, e lá é o Ministério do Esporte. Então eu tive que traduzir todos os meus diplomas para francês, solicitar lá um pedido de equivalência. Isso leva um tempo, né, até eles avaliarem e permitirem ou não que eu trabalhe. Então eu comecei no clube trabalhando como benevol, que é como voluntário. Mas foi assim, um pouco de resistência, ao mesmo tempo não. Como eu era voluntário, né, eu comecei trabalhando lá com as piores crianças, nas piores turmas, e até foi engraçado, eu lembro até hoje na conversa com o diretor do clube, ele falava inglês, né, então foi um pouco mais fácil. Mas quando eu apresentei meu currículo, ele até brincou, falou, poxa, mas você realmente quer ser voluntário? Eu falei, não, gostaria de trabalhar, mas ainda não posso. Então eu tinha lá uma liberação da Federação Francesa para começar, mas não oficialmente. E E aí, nesse caso do voluntário, você não recebia? não, no começo não recebia nada. Voluntário de verdade, então, né? Você se É, disponibilizava, trabalhava e obrigado, até logo. exatamente. E na verdade, assim, né? Como eu disse, meu intuito era conhecer como eles trabalhavam e aprender o idioma. Então, foi a melhor forma, assim. Eu acabei vivenciando o clube ali no começo muito tempo e aí acabou que foi muito rápido o processo, porque comecei trabalhando como eu disse lá, com a última quadra, com os mais tortinhos, e aí o pessoal acho que viu né, acho que nós brasileiros somos muito disponíveis e gostamos de fazer as coisas corretas. E acabou que um dia um treinador faltou lá, que tinha que dar algumas aulas sociais, eles me pediram se eu não poderia dar, então eu passei o dia todo dando aula, no fim do dia o diretor me chamou e aí foi a primeira vez que ele me pagou. Ele falou, ó, ainda não posso oficialmente te pagar, mas né, hoje você trabalhou, hoje você deu aula social, que não era o combinado, e aí eu já comecei a receber deles. Eles começaram a me pagar, já comecei a trabalhar com os jogadores um pouco melhores também, e aí já comecei a acompanhar um pouco em torneio, e aí foi até sair o processo e fiquei com eles lá um ano e meio. E essas situações, elas só acontecem com quem está dentro, né? Você não tem como acontecer o professor que vai faltar e você está ali olhando para ele disponível, ele fala, bota esse cara para a quadra, promovo ele, ou deixa o aluno insatisfeito, manda o cara embora para casa, ele vai botar. E você só tem a oportunidade porque você está ali. Né? Não tem, ela não vai surgir para outra pessoa. Ela vai surgir para o cara que foi lá e resolveu comprar a oportunidade. Né? E aí você é a hora de você mostrar que você é competente. Né? Exatamente. Não tem como. As histórias elas mudam de países, mas as histórias são muito parecidas. Né? De ir para a última quadra, você vai lá para a quadra 25 e pega o menininho que quer fazer assim e não tem jeito. E o cara começa a te olhar, ele começa a te ver, primeiro te respeita, primeiro ele duvida, depois ele te respeita e depois ele te abre a porta. E se você não pisa na bola, a porta você entra e depois não sai mais. Né? Normalmente o caminho é mais ou menos esse que acontece. Né? Exatamente. E foi assim, depois fui muito bem acolhido. O francês ele é um pouco fechado, né? Mas assim, acho que sou muito grato a eles. Toda vez que vou para Paris, vou visitá-los lá, porque realmente me acolheram. Depois de uns 2 meses lá, eles já falavam assim: a gente não fala mais com você em inglês, só francês. Então me instigaram, né, a falar o francês, porque é uma língua muito difícil. Depois que eu aprendi, eu vi que tanto o português como o francês, o espanhol são línguas muito complexas. E aí foi assim, aí fiquei dentro desse clube, trabalhei ali com várias faixas etárias, jogadores muito bons. Tive a oportunidade de um ano estar dentro do Le Petit com uma jogadora nossa, acho que é o maior torneio hoje de 14 anos, que 14. era um dos grandes sonhos e objetivos que eu tinha, um torneio duríssimo.
assim, desde a primeira rodada, bons jogadores, né? E dentre outros ali, tem o Tinesome, que é um que o Nadal ganhou, também de 14, que é dessa gira de 14 anos. Aí torneio, a gente pode ficar aqui a noite toda falando que são Uhum. vários. Dentro aqui, eu vou tentar meio que seguir um pouquinho aqui o que o Edmir coloca. Se eu for seguir tudo, a gente sai daqui meia-noite e meia. Então, não dá para seguir tudo, mas dá para pegar isso aqui como uma base da conversa, né? E ele coloca aqui a parte cultural, né? Você sentiu, o que você sentiu que trabalhava com a molecada aqui no Brasil e aí trabalhando com a molecada francesa? Você sentiu alguma diferença, alguma dificuldade ou alguma vantagem culturalmente na molecada da mesma idade? Como é que é essa comparação, se você for colocar? Eu acho que assim, o francês, ele é um povo muito metódico desde pequeno, né? É até uma das coisas que eu brincava com eles lá. Eu acho que eles são muito bons, são muito quadradinhos, fazem tudo muito correto. E eu acho que isso que talvez impede deles ter ali um número um do mundo. Que às vezes você precisa fugir um pouquinho Ele não do. improvisa, né? Ele não improvisa. Ele Não, faz. Se acontece algo diferente do combinado, ele fala: pô, mas ninguém combinou isso, né? exatamente. E aí eles têm problema. Então, assim, É. o que eu vejo culturalmente das crianças é essa questão de disciplina. Eles eram muito mais disciplinados. Mas aí também entra um pouco o meio, né? Assim, eu falo muito, eu sou, deixar até bem claro, sou super a favor do tênis no Brasil. Acho que tem muita gente que fala de ir para fora, morar fora, que para jogar tênis tem que morar na Europa ou nos Estados Unidos. Eu acho que precisa ter vivências lá, mas não necessariamente, né? Tem os grandes nomes nossos aí, foram todos formados e feitos aqui no Brasil, né? Óbvio, com vivências fora, mas foram. Então, não sou desses que chuta o balde e vai morar fora. Tanto que voltei e estou aqui de novo. Para Uhum. agora tentar desenvolver um pouco melhor o tênis, né? Mas a parte cultural eu vejo muito disso. Então eles são muito disciplinados. O número de jogadores bons lá é muito maior do que aqui. Então ou você faz ou você não vai competir com os melhores, né? Isso eles têm desde 9 anos. Tinha uma menina lá de 9 anos que estava entre as 5 melhores da França, que ela tinha uma maturidade de uma menina de uns 14, 15 anos, assim, em relação a treino, a cuidado com o corpo, as suas rotinas, né, a organização de material, da hora de fazer o físico, da hora de fazer o pós-treino. Então, essa parte eles se desenvolvem, eu acho que mais pelo meio que eles vivem, né? A sensação que eu tenho, eu morei 5 anos nos Estados Unidos, a realidade é um pouco diferente e bem antes de você, né? Bem antes. Eu sou. Quantos anos você tem? 37. Nossa, eu tenho 60, né? Então eu fui para Nova York em 85, né? Início de 85. Então Ah, sim. era um outro mundo, era uma outra realidade, era tudo diferente, mas as experiências são muito parecidas. Por isso, quando você falou, eu cheguei na academia na quadra 25, né? E quando resolvi sair lá, depois de 2 anos, para ir para um outro local, eu estava ali como o braço direito do Red Pro, treinando na quadra com a molecada que estava jogando ITF e na época satélite, porque não tinha filtro. Então, mas é a Sim. mesma coisa, o processo é o mesmo, só que lá era inglês e não francês, mas mais ou menos parecido. Essa questão, a sensação que eu tenho em cima dessa maturidade é que você fala uma vez e no máximo você fala uma segunda. E a partir dali, aquilo vira rotina e vira a regra para aquele menino, para aquela menina. Talvez um pouco diferente aqui do Brasil, que você fala uma, você fala duas, você fala três, e aí você fala de novo, e é óbvio que você vai ter exceção. É óbvio que vai ter um menino e uma menina que vão ser diferentes. Mas, na média, se você pegar um grupo de 10, provavelmente ali vão ter 8 que você vai ter que toda semana falar a mesma coisa. E você chega para um europeu e talvez para um americano, e você fala uma, talvez a segunda, e ele fala, tá bom, é isso. Ele pode até lá na frente discordar e falar, eu não quero mais ele, porque o que ele fala, eu discordo. Mas enquanto ele concordar com o que você está falando, ele vai seguir aquilo ali como se aquilo ali fosse a verdade absoluta. E ou ele te deixa, mas ele não te questiona. Ele fala, não, aqui é ele que manda, aqui eu vou seguir, e vamos fazer. Acho que aqui é um pouco diferente. Aqui tem essa dúvida, esse questionamento, e aí fica mais difícil, né, para você conduzir, para você levar o trabalho. Você sente parecido com isso? Sim, sim, exatamente. Até assim, acho que não só até a questão das crianças, dos atletas, né, mas dos pais deles. Eu, por sorte, estava um dia lá no clube, no início ainda, né, não estava falando francês nem nada, e minha esposa às vezes ia lá no fim do trabalho e ficava vendo e tal. Ela falava E francês? Já saiu ela daqui foi com. falando, ela em 2010 já morou, ela já tinha feito um intercâmbio, então ela morou Uhum. ali perto de Paris e trabalhando na Renault, eles falam francês ali
todo dia. Então ela saiu daqui. E um pai chegou a questionar o treinador por que o filho dele estava treinando numa quadra, que era um pouco nível mais baixo do que na outra. E o treinador foi curto e grosso, respondeu exatamente isso para ele, porque teu filho não tem nível para estar naquela quadra. E o pai simplesmente aceitou, virou as costas e foi embora, né? Então você vê, a parte cultural já começa desde aí, né? Eles são muito mais sinceros. Isso é uma coisa que eu não vi dentro do clube, nos torneios, nenhum treinador ou diretor ou o que for iludindo os pais ou crianças, né? Assim, falando, não, acho que você tem... Que às vezes a gente vê, né? Você é muito bom, você vai chegar, você pode ser top 100. E isso é muito complexo, né? Acho que é muito difícil a gente vender isso para um atleta. Então, isso começa desde aí. E aí acaba que isso reflete, né? Eles têm muito mais tranquilidade, eu acho, para trabalhar, para desenvolver. Quando os pais iam questionar alguma coisa sobre desenvolvimento, eles tinham muito bem planejado como seria, então falava, o pai aceitava. Eu vejo que aqui a gente tem muito mais resistência nesse quesito, né? E é o que eu sempre digo, assim, para os jogadores que eu trabalhei, né? A Maria, que foi uma que eu fiquei full time com ela, que a partir do momento que existia uma vírgula de dúvida em relação ao treinador ou comissão técnica ou instituição que está treinando, acho que tem que buscar outra, porque já não é a melhor, né? O Bernardinho fala uma coisa que eu acho genial, eu acho que, independentemente do esporte, isso serve para qualquer esporte, seja o vôlei, que é o dele, que é em time, em grupo, né, e o nosso, que é o tênis, que é individual, mas você nunca pode duvidar da intenção do treinador. A intenção ela é única, né? Ela é inabalável. A intenção, se você duvida da intenção, acabou. Acabou. Você pode até duvidar do meio, do caminho. E o caminho ele pode estar errado, porque ele pode errar um caminho e pode consertar o caminho e ir para outro caminho e dar certo, num segundo caminho. Mas a intenção dele não pode ser questionada, porque a intenção é a base da história inteira. Se a partir do momento que você começa a questionar a intenção do que ele que está trabalhando com você, aí, como você falou, é melhor procurar outro, porque se você duvida da intenção dele, acabou. Né? Acabou. Não tem mais confiança, não tem mais nada. Né? Você não está sonhando o mesmo sonho. E aí, quando os sonhos são diferentes, vocês não vão chegar no mesmo lugar. Não tem como chegar. Exatamente. E esse é nosso esporte, né? O que eu falo sempre aqui, a gente tem várias coisas que dão errado, mas a gente não tem a forma que dá certo, né? Então, acho que cada treinador, cada comissão técnica tem suas convicções e segue isso. E aí é bem isso, é conversar, entender, aceitar ou não, né? Acho que também cada um... E o que talvez acho que mais dificulta no tênis é que a fórmula que dá certo para um, às vezes não vai dar certo para quem está do lado, né? Às vezes você tem um grupo ali, você tem 4 meninos na sua quadra e você fala A para o menino tal, e se você fala A para o menino que está do lado, o A não funciona para ele. E você vai ter que ser o gênio capaz de falar A, B, C e D, ou seja, usar aquilo que você tem na sua cabeça, mas adequar o que você tem para que aquele menino ouça da maneira que vai funcionar para ele. Porque se você fala da mesma maneira, vai ter gente que vai entender cada um de uma forma. Né? E isso eu acho que é o nosso maior desafio. É um esporte individual que você treina num grupo, mas que cada um tem a sua maneira individual de absorver o que você tem para falar. E se você falar da mesma maneira para várias pessoas, cada um vai entender de um jeito. E isso é, talvez, eu acho, o nosso maior desafio, quando trabalha, principalmente com juvenil, né? Menino, menina. Né? O Tony Nadal fala uma coisa que eu acho genial, né? Que ele treinava um time onde o Rafa era um dos meninos, com 12 anos. E eles foram jogar um torneio em Barcelona e um dos pais perguntou: posso ir? Porque eu vou estar trabalhando e eu vou lá assistir. Fica à vontade. E aí os 4 meninos foram, todos jogaram mais ou menos na mesma hora. Quando acaba o jogo do filho dele, e o menino perde 6-1, 6-0, e ele falou: mas isso aí foi o que você ensinou para o meu filho? Ele falou: não, isso foi o que ele conseguiu aprender. Eu ensinei outra coisa. Ou seja, o que ele conseguiu absorver foi aquilo que ele demonstrou. Mas cabe a nós, treinadores, entendermos a limitação ou até onde cada um pode chegar e tentar, da melhor maneira possível, passar a informação para que ele consiga ir no limite dele. E eu acho que cabe à família entender que cada um tem o seu limite. Não é porque ele treina no mesmo equipe, no mesmo time e tem a mesma idade que os limites são parecidos. Os momentos vão ser diferentes. E eles podem acontecer e eu acho que cabe a nós respeitar. E às vezes a família não respeita tanto, porque ela quer que aconteça no tempo dela. E não é. O tempo é o tempo do menino e da menina. Esse que eu acho que é o nosso maior desafio, é que a família entenda isso. E isso realmente é difícil. Você já deve ter passado muito por isso. Exatamente. Por trabalhar em clube, normalmente a gente tinha mais de um, né? Acho que essa realmente é a grande
é o que diferencia um bom treinador, né? Isso que você falou, eu concordo 100%. Já passei por muitas situações onde o treino era o mesmo para 2 ou 3 crianças e em uma semana estava fazendo, um levava um mês e tinha um que em 6 meses não conseguia realizar. E a gente tinha esse questionamento dos pais, mas por que meu filho não faz? É exatamente isso que o Tony falou, eu concordo. Acho que é a dificuldade do treinador, e acho que aí é o que difere de um bom treinador, de um treinador que segue. O bom treinador, ele vai encontrar o jeito, o formato para cada um deles, né? E o treinador, aquele que tiver o formato próprio e achar que o menino ou a menina tem que se adequar a ele, esse cara está perdido, porque ele não vai acabar fazendo ninguém. Mas vamos voltar aqui para você. Ó. Dentro daí do que você viveu, né? Total 3 anos de França, não é isso? Sim. O que você poderia colocar assim como que ele pede aqui, dessa sua experiência? O que mais te impactou? O que mais te influenciou? E o que mais te mudou nesses 3 anos de França? Bom, primeiro, assim, falar um pouquinho até para o pessoal entender o que é o tênis na França ou na Europa, né? Os números lá são bizarros, assim. A primeira coisa, quando eu fui pesquisar um pouquinho de que tamanho que era o tênis francês, né? Porque a gente escuta tênis na Europa, tênis na Espanha, na França. Então, assim, tênis lá é o esporte individual mais praticado. É o segundo mais praticado na França, perto só para futebol, e o individual é o maior, né? Eles têm mais ou menos 4 milhões de praticantes, sendo que um pouco mais de 1 milhão são filiados à Federação Francesa. E aí você pega dentro desse 1 milhão, mais ou menos 500 mil são juvenis. Então, esse universo, a hora que eu comecei a ver um pouquinho, eu me assustei, né? Eu falei, poxa vida, a gente tá saindo daqui né? Ainda o tênis no Brasil não é um esporte tão acessível, né? E onde todo mundo joga, lá todo mundo joga. Você pega, eu lembro que eu peguei uma informação e tinha mais ou menos 7.500 clubes filiados, algo em torno de 40 mil quadras de tênis. Então, isso foi o primeiro impacto que eu tive, né? Número de torneios. O ano que eu fui, a federação tinha computado mais de 37 mil torneios durante o ano. Então, envolvendo tudo, envolvendo prize money, juvenil, veterano, tudo. Tudo dentro desses ali, eles têm dois torneios gigantes, que é um Grand Slam e um Master 1000, mas eles fizeram em 2019, que foi um ano que eu acompanhei, se eu não me equivoco, 23 Futures masculino e 27 feminino, além de ter 19 ITFs juvenis. Então, assim, né, pra gente... Porque às vezes falam muito isso, porque o tênis na Europa é muito melhor. Os caras têm... O N deles para tirar jogador é incomparável conosco, né? É óbvio que eles vão ter muito mais jogadores do que nós aqui no Brasil. Não tem como. E eu brinco, com tudo isso, eles não fizeram o número 1 do mundo até hoje. Nós já tivemos. Então, deve ser muito frustrante, né? Eu acho, para a Federação Francesa, né? Ela ter todo o dinheiro que tem, toda a força que consegue. Ter um Grand Slam, eu acho que ajuda bastante, né? Você ter o Grand Slam ali, tanto para a Federação Francesa, quanto para a USTA, como para a Tennis Australia. O Wimbledon ali tem a LTA em volta, envolvendo, mas é um clube, então é uma negociação um pouquinho diferente, né, das 3 federações. Acaba sobrando alguma coisa para a LTA ali dentro de Wimbledon, mas é uma aventura meio privada, né, por ser o clube ali que faz o torneio. Mas as 3 federações têm muito dinheiro e deve ser muito frustrante, né? Você ter um Grand Slam, você ter todo o envolvimento que tem, você ter Roland Garros ali disponível para treinar, para fazer tudo, e não ter. E agora, esse ano, fizeram uma comemoração lá do último título, né? Que foi do Yannick Noah. Né? São 40 anos do título do Noah. E eles estavam comemorando. O que deveria ter sido esse ano, talvez uma comemoração, uma homenagem ao Yannick Noah pela comemoração do título dele, foi meio que tipo, o público começou a se tocar. A gente está comemorando 40 anos do título do Noah, só que tem 40 anos que tem um francês que não ganha. Ou seja, vamos dar parabéns para o Noah, mas que coisa ruim, né? A gente está comemorando o parabéns dele, que na verdade é uma incompetência nossa, porque são 40 anos que, tudo bem, ele foi lá, entregou o troféu, foi na quadra, abraçou o Djokovic, o Casper, está tudo certo. Só que aquilo ao longo do torneio foi batendo não sei, um pouco de lucidez no francês, que é muito envolvido, entende de tênis e torce, e gosta de
entendeu o que está acontecendo e ele para para pensar e fala: mas peraí, parabéns para ele, e será que é parabéns para nós, para a federação, que tem 40 anos que a gente não consegue ter um título? Isso, o público começou a se revoltar um pouquinho, começou a torcer demais, começou a aplaudir em erro, começou a acontecer muita coisa e nenhum francês passou da segunda rodada. Isso foi, acho que, talvez mais frustrante ainda. Mas, enfim, isso aí já é uma outra história. Vamos lá, desenvolve. Não, e aí, então, essa foi a primeira um impacto que eu tive ao chegar lá. E logo que eu entrei no clube, aí foi questão de treinamento, né? Como eu disse, eu vinha de uma escola espanhola, onde sempre busquei informações na Espanha, que é uma escola que trabalhava, hoje em dia mudou também, mas trabalhava muito com drills, né? Com bola morta, que eles chamam. E ao chegar no clube lá, o primeiro mês que eu fiquei, para ser sincero, não teve um dia que um treinador pegou um cestinho de bola e fez um drill. É Os mesmo? drills, os drills deles são todos com bola viva, todos. Na verdade, a escola francesa, a metodologia deles parte do princípio de ensinar tênis através do jogo, né? Então ensina-se jogando, e não interessa se bate virado, colherzinha, o que for, mas precisa empurrar a bolinha para o outro lado. Óbvio, com o tempo eles vão adaptando isso. Você pegar ali as crianças de 10, 11 anos, já estão formadas taticamente, já tem um nível muito bom e tecnicamente também. É um ajuste ou outro só, né? Eles corrigem isso, mas eles tentam corrigir muito durante os treinos. Até teve, depois de, sei lá, um mês e meio, dois, o head coach pegou e chegou para mim e falou: pega, vocês que são sul-americanos, gostam de drill, pega essa menina e arruma um pouquinho essa direita dela que ela não tá conseguindo. Foi a primeira vez Agora, que eu fiz um drill. me tira uma dúvida agora aqui, então. Dúvida minha mesmo, não sei se vai ser de alguém. Mas você se envolveu nos dois lados, né? No tênis espanhol, pelo fato do curso e de ter convivido muito, e depois desses anos na França. Como que dois países tão próximos, tão perto fisicamente, conseguem pensar tão diferente técnica e taticamente? Você tem essa resposta? Eu acho assim, eu até não só o curso, mas eu antes, 2015, 2014, eu tive na academia do Joffre Porta, que acho que você deve conhecer, o cara que Sim. formou o Moyá e Nadal, que se tornou um amigo até hoje. A gente troca às vezes figurinhas. Então lá que eu me apaixonei pelo tênis espanhol. Então sempre que eu podia, eu ia, ficava 15 dias, um mês, né, para entender o porquê que eles têm tanto sucesso, né? Eu acho que a espanhola, eles têm talvez o mesmo número de jogadores top 100 que os franceses, mas eles têm um Nadal, eles têm agora um Alcaraz, tiveram um Moyar, eles tiveram vários números 1 do mundo ali, né? Ferreiro e tudo mais. Então, eu sempre quis entender isso. Mas te dizer o porquê, eu acho que entra um pouquinho culturalmente mesmo, como eu te disse. Vou te dar um exemplo rápido. Cheguei um dia, eu estava no clube lá, tinha as quadras rápidas e de saibro, e eu cheguei lá um dia, estava tendo um tênis livre de 12 anos, e os caras, tinha três caras discutindo quem que ia passar tipo um vassourão na quadra para arrancar os pelinhos, na quadra dura. Que o cara que tinha que fazer isso não veio. E eu fui lá, e eu falei, putz, eu faço, né? Os caras discutindo ali, os três olharam para mim e falaram: o que você está fazendo? Eu falei: pô, eu vi que vocês estão com um problema, que o cara faltou, eu posso fazer. E eles olharam para mim e falaram: mas não é tua função fazer isso. Então eu acho que essa parte cultural do francês limita ele, e aí eles seguem muito à risca o que eles planejam. O espanhol, ele se adapta mais rápido, eu acho. Né? Ele vê que não está dando certo, não, vamos mexer aqui, vamos ter que mudar, vamos regredir, vamos para frente. E o francês, ele vai mais seguindo o que eles determinam. Então, pelo que você está falando, o francês não faz muito progressão e regressão. Ele fica ali em tentativa, acerto e erro. Ele vai mais para esse lado do Eu acerto e acredito. erro, enquanto o espanhol faz regressão, tira ali, sei lá, alguém que não está acompanhando, tira, regride um pouquinho, evolui, bota de volta, progride na frente. Seria uma comparação, mais ou menos. Eu acredito que sim. Eu acho que essa é uma das coisas que mais difere, assim, né? Porque realmente, se você for pensar, eles são países vizinhos, Né? eles não gostam muito, e o francês não gosta muito do espanhol. Para eles, a pior coisa do mundo é o Nadal ganhar tantas vezes o Roland Garros. Brincadeiras à parte. Deve ter custado muito fazer aquela estátua ali, hein? Deve, porque realmente, assim, tanto que no início de trabalho lá, eles falavam muito isso para mim, né? Pô, você é igual aos espanhóis, quer trabalhar com drill, porque eu sempre, né, levava para essa linha, né? Que era o que eu acreditava. Então, hoje mudou na Espanha também, né? Não podemos julgar os espanhóis assim. Hoje eles trabalham bastante com bolas vivas, mas o drill segue nos planos de treinos do pessoal lá.
E pegando essas duas linhas, hoje você é um pouquinho de cada? Um pouquinho de cada. Hoje, Que hoje se parar para peguei... pensar é o ideal, né? Exatamente, consegui pegar o melhor da espanhola e acho que o melhor da francesa ali e tento aplicar isso no meu dia a dia aqui. Bom, aqui, como que você aborda o desenvolvimento de diferentes aspectos técnicos e táticos do jogo aqui? Por exemplo, que tipo de estratégia você usa para incentivar e desenvolver a habilidade numa tomada de decisão de um menino ou de uma menina? Como é que você trabalha isso ali e a partir de quando? Quando que você acha que você libera isso para o menino começar a poder ele tomar a decisão e não você meio que tipo, ó, é por aqui. Que momento que você acha que isso pode começar a acontecer e ele ter? Eu acho que isso é muito de cada um, né? Você vai ter isso, como a gente falou lá atrás, né? Você vai ter um grupo e você vai ter no mesmo grupo vários momentos diferentes de cada um ter o seu. Mas como é que você avalia isso de cada criança? Então, aí que a gente começa a diferenciar um pouquinho, né? Na França, como eles iniciam com o jogo, a partir de 9 anos, o jogador, a ideia deles é essa, que com 9 anos ele chegue tendo autonomia para tomar as decisões em cima, né, do jogo, em cima das situações que são criadas ali. E aí que eles são contra o drill, porque o drill você deixa muitas vezes fechado, né? Você vai cruzar, você vai para paralela. E eu particularmente gosto bastante desse formato, da gente começar a dar autonomia o quanto antes, né? A criança já tá ali na bolinha verde, já consegue dominar cruzadas paralelas, a gente começar a direcionar ele para que ele tome as decisões sozinha, né? E aí vários exercícios que você... O que eu gosto de fazer, eu monto o exercício e pergunto após o porquê que ele fez. Por que você foi para paralela nessa bola? Por que você deu a curta, né? Que aí a gente faz ele pensar e simplesmente eu não vou lá e falo, mas essa bola era... A melhor opção era você ir para paralela e você jogou cruzado. Então, eu acredito que essa é a maneira mais fácil da gente estimular o jogador a pensar, né? Porque pensar dá trabalho, né? Pô. E aqui eu digo E nem até... todo mundo quer ter esse trabalho, né? E até por, assim, falando antes, né? Muitas vezes a gente faz isso no treino. O menino, você faz uma jogada, ele prepara o ponto e define errado. Aí a gente vai e fala, poxa, mas não era essa bola, não era lá, era aqui. Então a gente dá a resposta pronta para ele, né? E ele não pensa. Porque na cabeça dele, ele não, muitas vezes eles não conseguem entender que, puxa, era lá. Agora, quando você faz ele pensar e você estimula através de perguntas, né? Digamos assim, ele jogou uma bola cruzada que era paralela. Aí você fala, meu, por que você foi cruzada? Ah, eu fui cruzada porque o jogador lá estava correndo para paralela. E aí você começa a entrar um pouquinho mais profundo, mas a posição que você estava na quadra, você acha que você não conseguiria talvez ser mais agressivo? E aí acho que você vai desenvolvendo essa expertise no jogador, né? E você acha que o europeu, você consegue fazer isso mais cedo do que com o brasileiro? Sim, eles fazem. Eu acho que tanto o espanhol quanto o francês. Eu tive uma experiência muito bacana. Tá? Eu estava lá já e a COSAT me convidou para acompanhar o time, né, que faz a gira europeia de 14 anos na época. Então eu fui um dos treinadores. E para mim, assim, o choque de realidade, mais um, até voltando um pouquinho à primeira pergunta que teve, em cima da parte tática dos jogadores europeus para o sul-americano é bem grande. Né? Você vê assim que tinha um alemão lá de 14 anos que o menino era totalmente consciente, ele faltava golpe, faltava força, mas dificilmente você vê ele tomar uma decisão errada, sabe? Uhum. E os nossos ali, não digo nem brasileiro, tô dizendo né, da América do Sul, que nessas giras vão os melhores daqui, né? E em cima desse ponto, só te cortando, mas você falou que faltava golpe, mas o golpe até o 18 chega, né? Agora, Chega. agora a decisão, o entendimento, a leitura, talvez não, né? Então é muito É, melhor eu, você ter essa leitura, essa decisão, essa tomada de decisão, porque mais 2, 3 anos o golpe vai chegar. Inevitavelmente o golpe chega. Por isso é difícil, né? Você ter esse choque, como você falou. eu tenho um amigo que trabalha dentro da Nadal lá, um grande amigo que é o Dani Gomes, e tive a Sim. oportunidade de estar algumas vezes lá e uma vez perguntar ao Tony por que né, nós temos tão bons jogadores aqui na América do Sul. E se você for ver numa proporção desses juvenis que tem que
se metem ali top 100 é muito baixa, né? São poucos que conseguem, muitos ficam pelo caminho. E ele me olhou assim e falou assim: vocês lá formam excelentes rebatedores, que é um pouco em cima disso que a gente está falando. Né? A gente ensina o golpe primeiro, por isso que eu acho que tem uma inversão. A gente ensina a bater direito, sacar, e ensina pouco eles a jogar. E aí a gente quer fazer isso com 17, com 18 anos, que é muito duro, né? Eu acho que a gente inverte um pouquinho esse papel. Exatamente, porque ali a hora que você vai começar a aprender a jogar é a hora que você vai começar a apanhar também, né? Porque você já vai apanhar porque você vai ali com 17 se misturar nos filtros. Então, quer dizer, se você com 17 ainda for pegar um jogador de 25, 27, é uma boa resposta, é um belo entendimento, uma leitura da realidade da gente, né? Tem uma perguntinha aqui do Carlos Eduardo Cipriano, em cima das duas escolas que você colocou, né? Qual delas ou de que maneira você acha que a escola brasileira se encaixa nessas duas? Mais próxima da espanhola, mais próxima da francesa? Eu acho que hoje ainda a gente está mais próxima da espanhola, que é, né, assim, voltando para o Brasil. Agora tive até na Copa das Federações, pude ver uns amigos ali e tal. Eu acho que ainda a gente aqui no Brasil trabalha muito com drills, às vezes drills fechados, né, que o jogador não toma decisão, ou a decisão já é pré-definida ali, que acaba desenvolvendo um pouco. Isso eu digo até do clube lá atrás que eu trabalhava. A gente hoje voltei, conversei muito com eles isso, né? Falou, agora é óbvio, é fácil a gente olhar, mas a gente montava os treinamentos onde iniciava com situações totalmente fechadas, onde o jogador não pensava e simplesmente rebatia. Saindo um pouquinho dessa parte técnica que a gente está ficando aqui, como é que você viu nesses 3 anos a parte de gestão da federação? Como é que ela trabalhava, como é que ela desenvolvia, como é que era calendário, como é que ela fazia em relação ao clube que você estava e em relação aos jogadores também? Então, eles têm um calendário, na verdade, torneio na França tem praticamente para você jogar todo fim de semana, né? Porque existem os torneios oficiais, os torneios nacionais, os torneios regionais, os torneios do clube. E assim, tem torneio que começa quarta, termina domingo, começa domingo, termina quarta. Normalmente eles fazem com eliminatória dupla, então joga-se muito tênis lá, né? 100% aquilo que eu disse, eles montam em cima do jogo. E um pouco como o que eu posso falar da organização deles, eles dividem. A França é um pouco fechada, né? Diferente da Espanha. Você vai na Espanha, tem academia, qualquer lugar existem boas academias, que qualquer um chega e. A França não, eles prezam muito por formar no clube. Então eles têm uma divisão que inicia no clube, então todo jogador inicia no clube. Se você vê hoje, tem a Moratoglu, que é uma academia grande, né? Pode comparar com a do Nadal, talvez. Tem a All-In, que é uma academia lá, que é do Tsonga, que no sul eles têm uma pequena sede em Paris, mas são pequenas, assim, são poucas academias, né? Então eles investem muito no clube. E aí eles dividem o clube, depois do clube vem a parte do departamento, que eles chamam, traduzindo ali, que seria mais ou menos como as cidades, né? Que aí existem responsáveis. Depois disso entra as regiões, que aí cada região tem uma liga, se eu não estou equivocado, são 18 ligas, né? 18, como se fosse 18 estados lá. E depois entra a parte nacional e internacional. Então, essa divisão, e aí dentro disso aí, eles têm, em cada liga, né? Cada região, cada estado, digamos, eles têm um pessoal responsável por desenvolver o tênis, desenvolver torneio, avaliar jogadores, buscar jogadores para o centro de formação deles. Essa parte, eles são muito, muito organizados. Uhum. E você falou agora do centro de formação de jogadores. Como é que é feita essa escolha? Como é que é feita essa avaliação? Eles vão nos centros e aí levam o jogador e vai o treinador junto? Como é que é esse processo? Isso é bem legal. Eles começam assim. Então, digamos, eu tenho uma criança no clube meu aqui que joga bem, né? Até os 11 anos não sai do clube. Uhum. Ele fica no clube. Depois dos 11 anos, se ele for um menino né, uma menina que for identificado como um potencial, eles começam a botar uma vez por semana para treinar no centro de treinamento do departamento, né? Da região dele. Da região dele, exato. Todas as regiões têm uma sede com quadra e tudo mais. Uhum. E nessa sede existem os profissionais que avaliam. Vão lá, né? Você fala lá, ó, aqui no meu clube eu tenho uma criança que joga bem. Então eles vão, avaliam e aí vê se cabe ou não. Aí o primeiro passo é ir uma vez por semana. Uma vez por semana, exato. Uhum.
Aí depois vai aumentando para 2, para 3, até que, se for se desenvolvendo, vai para o departamento, né? Para a liga lá, treina na sede. E se for ali dentro dali eles identificarem que é um potencial, aí vai para o Centro de Treinamento Nacional, que eles têm 2 hoje, que é um em Roland Garros ali do lado, não sei se você teve a oportunidade de conhecer, que é um centro de vários esportes, e o tênis está junto, e tem um em Poitiers, que é um pouco ao sul da França ali. Agora até eu falei hoje com um amigo para perguntar, eles estão com um terceiro, que é novo agora, mas está em desenvolvimento. Mas esse de Poitiers, que é no sul, eles trabalhavam antes até 14 anos, hoje eles estão trabalhando um pouquinho mais, vai até os 16 ali. Então, por exemplo, aquele cara que formou o menino ou a menina no clube e que introduz ele no departamento, ele é como se tivesse a missão dele cumprida, né, de colocar ele ali num determinado patamar, num determinado nível, para ele ser absorvido pelo departamento, para depois ele ir gradativamente. Ou seja, ele sabe a missão dele, né? O trabalho dele tem data para começar e data para acabar. Exato. Assim. Voltando até um pouquinho no início ali, uma das coisas também que para mim, acho que eu tento hoje, até converso muito no clube ali, isso é muito definido, né? O treinador que trabalha com a bolinha vermelha, ele trabalha com a vermelha. Então, cada treinador é responsável por um período, e ele é muito bom naquilo. Eu vejo que aqui, né, e até me coloco nisso lá atrás, a gente aqui no Brasil, muitas vezes a gente quer pegar um menino com 11 anos e levar ele até um do mundo, né? Isso aí, o Joffre fez isso com o Moyá, mas não é tão simples assim. Se você pegar no mundo, não tem 10 que fizeram isso, né? No mundo, em todos os tempos. Exatamente. Então lá eles Você falou de um, tem o Larry, sei lá, vai buscando aí, mas não tem nada, não tem 5 que fizeram isso. O Pepe Vendrell, que é o treinador do Agut, não chegou a um do mundo, mas foi um bom jogador. Esse também tive a oportunidade de estar com ele várias vezes, mas é muito difícil. Você pegar um menino ali com 10, 11 anos e meter ele top 30, top 10 é difícil. Então lá eles não sofrem, eles sabem exatamente isso que você falou, eles sabem que o meu papel é esse, eu faço muito bem feito e agora eu passo para o Silvio e o Silvio vai dar continuidade na transição. E aquele cara, dentro daquela, especificamente daquele momento, ele vai ser o melhor possível para ele, porque ele vai se desenvolver semanalmente, mensalmente, ele vai cada vez mais ser melhor para aquilo. E o momento dele passa e vai vir outro e ele vai estar 100% abastecido de uma nova safra de novos meninos que vão passar, enfim, é o processo, né, de você ter evolução passando por especialistas de cada área, né, de cada setor ou de cada momento, né? E essa palavra que você falou, eles usam muito. O treinador, ele fica especialista. Ele é muito bom naquela categoria, desenvolver aquela aptidão, aquela habilidade que o jogador precisa. Então, porque você faz muito tempo a mesma coisa, você melhora, né? Você evolui, você se especializa, né? E aí você vai ser cada vez melhor na linguagem, naquilo que deu errado para você não repetir, naquilo que deu certo para você fazer de novo e você ir inovando, e sabendo que não pode ter muito ego, né? De você, não, eu quero ver onde é que ele vai. Ele vai, cara, o que você plantar vai criar frutos e cada um fazendo a sua parte, né? Que eu acho que mas aqui no Brasil isso é difícil, né? É difícil. Aqui essa palavra que você falou, ego, para mim aqui é o mais complicado. É o meu jogador, né? Então isso é uma das coisas até que eu converso muito, estando lá, né? E depois até saí do clube e viajei um pouco o circuito ali. Então, assim, tem treinadores, pega o Rafa, o Pacharone hoje, a gente conversa um pouco ali que acho que essa nova geração é um pouco mais aberta, né? O ego é um pouco menor. Então, a gente não é porque talvez eu não sei isso, eu vou perguntar isso para o Silvio, que é um cara que tem uma experiência que eu não tenho, que significa que eu sou um treinador ruim, né? Não, eu quero aumentar meu conhecimento. Isso eu aprendi com o Joffre, que é um cara que tem 2 número 1 do mundo no currículo. Eu tenho muito na minha história do Carlos Goff, que eu não sei se você conheceu lá atrás, da época do John McEnroe, que ele foi o head pro da academia onde eu trabalhava, só que quando eu cheguei ele já tinha saído, porque ele estava com o McEnroe, e aí depois de 2 anos eu fui trabalhar com ele na Flórida. E ele fala, cara, ouvir, deixar o ouvido aberto não te traz mal nenhum. O que você faz com a informação que você ouve é um problema seu. Você pode trazê-la para você e você pode deixar entrar aqui e sair pelo outro lado. Agora, nunca deixe de ouvir. Ouvir sempre tudo, alguém vai ter algo para você poder ouvir. Agora, se você vai tirar proveito daquilo ou não, aí é uma questão sua, mas nunca feche a porta para alguém que tenha algo para falar. E aí depois você analisa, você avalia e fala, puta, que besteira que esse cara falou. Mas não ouvir, aí é burrice, né? Não ouvir é burrice. Você
não querer nem dar a chance de algo acontecer. Isso não sei, enfim. Mas vamos passar aqui para uma coisa, acho que mais moderna, né? Essa parte de tecnologia, como é que você vê isso hoje no tênis moderno? Essa questão de estatística, de número, o quanto você usa a tecnologia, o quanto você trabalhou lá com tecnologia, o quanto você acha isso importante e o quanto isso está mudando o tênis hoje no momento. No clube que eu trabalhei, a gente não chegava a trabalhar com essa parte de estatísticas ali. Eles na federação, no Centro de Treinamento Nacional, eles trabalham muito, mas nos departamentos também, né, as quadras lá são como no USTA, lá que tem câmera e tal. No clube tinha também, mas a gente trabalhava pouco, usava pouco, vou te confessar. Mas a minha opinião nisso, depois viajando o circuito ali um pouquinho com a Luísa, né, com o Demo, tive com o Hugo Daibert, com o Bruno também, os caras usam isso muito, né? E hoje, se você pega, vou jogar amanhã contra o Silvio, eu recebo todas as informações do Silvio, onde o Silvio saca, quanto ele ganha mais pontos, onde ele do perde Silvio mais você não pontos. ia precisar de muita informação, não. O Silvio ia ser fácil, era só dar um slice baixo na direita que você ia ganhar do Silvio tranquilo. Puxa, temos o mesmo problema então, hein? Mas você não aprendeu a jogar tênis segurando o Continental, você veio depois. Eu sou do tempo do Continental, você dá um slice baixo na direita, acabou o jogo. Mas você hoje entende que essa parte de número e estatística faz parte da realidade, né? Não tem como você fechar o olho para isso. Não, acho que não. E até converso muito aqui com treinadores, amigos, né? Porque se você pegar um juvenil ali de 14, 15 anos, você não vai ter essas informações que no profissional tem, né? Que são poucos, você pega o top 100 ali, os caras não estudam todos, mas que nem o Bruno Soares lá do Hugo, ele tinha as 10 melhores duplas do mundo toda mapeada. Então, é muito mais fácil, né? O juvenil joga hoje aqui, amanhã tá na Europa, joga com jogadores que você nem viu. Mas o que eles usam bastante, que eu sou muito a favor, é de fazer uma estatística minha, aonde eu ganho mais ponto, aonde, né, minha do jogador, digamos, aonde eu ganho ponto, aonde eu perco pontos, zonas da quadra, isso tudo é muito mais fácil, mais acessível hoje, né? E aí, óbvio, se você for pegar, tem números hoje que dá pra gente ter uma noção se o meu percentual de saque tá na média do mundo da minha idade, né? E acho que isso não tem hoje como não trabalhar usando essas ferramentas. Acho que veio para ajudar, né? No meio profissional, os caras investem muita grana, não é pouco, para ter essas informações, porque também não é tão simples, né? Eu acabei montei um dia, eu estava com o Bruno Soares lá na ATP de Paris e perguntei para ele, falei, pô, Bruno, o que eu posso ajudar, né? Porque tá com um cara desse nível, ele falou, cara, estatística. E aí desenvolvi aqui alguma coisinha em cima do que era interessante para ele, coisas simples, mas que o ano que ele ganhou o US Open e fez final de Roland Garros, eu mandava todo dia pro Hugo essas informações, só que para eu fazer isso aí me custava, você botava ali o tempo do jogo, mais, sei lá, 40 minutos, uma hora. Então, para eu fazer para um jogador era mais fácil. Agora, você pegar, né, para fazer de um dia para o outro, para 5, 6, você precisa de uma equipe. E hoje existem várias empresas aí que fazem mundo afora isso. Depois, quando acabar aqui, eu vou te mandar um material para você dar uma olhada, para você ver o que você acha. Em relação, essa é uma dúvida aqui que eu acho que muitos pais aqui assistindo, que vão assistir, como é que funciona a parte escola, né, dessa molecada com quem você trabalhou, como é que funciona na França essa situação de escola online, escola presencial, como é que eles entendem isso? Na França eles são bem a favor da escola, então como eu disse, eles tentam manter o maior tempo possível o menino no clube, então ele continua treinando ali no contraturno, né, vai para a escola e consegue treinar. Culturalmente eles são diferentes, lá tinha turma que começava às 7h30 da noite e terminava às 9h, crianças de 11, 12 anos, então normal. No inverno a quadra é coberta, então é possível. Aqui é difícil, né? Aqui eu vejo no clube que eu tô hoje, ali a gente 5, 6 da tarde acabou e à noite o clube é para sócios. Então, tirando o centro de treinamento, que eu acho que eles treinam um pouquinho mais assim, depois, ainda quando eles estavam treinando na parte de departamento, segue estudando, né? E mesmo na sede nacional, eles têm aí uma parceria com o colégio, né? Eu acho que essa é uma grande vantagem que eles têm em relação a nós do colégio. Posso dar um exemplo da Espanha, lá na Academia do Jofre.
Academia do Nadal, eles têm colégio dentro, então treina, estuda, é fácil. Mas a do Joffre, ele tinha uma parceria com o colégio, que as crianças que do alto rendimento estudavam em horários ali alternativos. Então, saía do colégio, ia para o estudo à distância assim, o mais tarde possível, né? Uhum. Eu acho que isso aqui no Brasil é um pouco engessado, né? O colégio ou é de manhã, ou é de tarde, ou à distância. Você falou um pouquinho rápido ali sobre... Você deu um exemplo, né, de um pai que foi perguntar por que o filho estava naquela quadra, mas vamos aprofundar um pouquinho mais aí. Como é que você vê a relação, já que você teve ali um pouco de experiência na Espanha, comparando com a França e comparando com o Brasil, essa relação do treinador, pai e do menino e da menina? Como é que você vê esse triângulo ali funcionando, comparando 3 lugares, comparando Espanha, comparando França e comparando Brasil? Eu acho que na França funciona muito bem. Eu acho que dos 3 países aí que você citou é o que mais se respeita isso e é onde eles são mais verdadeiros, né? Acho que os treinadores, os pais também são muito conscientes em cima do que eles querem para os filhos. Então chega lá um pai na França e fala: eu acho que meu filho vai ser número 1 do mundo. O treinador vai falar: não, teu filho do jeito que está hoje não vai ser. Ele está muito longe disso, ele primeiro precisa atingir isso e isso, para depois você pensar em fazer o primeiro ponto, sabe? Então eles destrincham isso. Mas essa relação, eu vi poucos desgastes na França de pai ir lá brigar e tal. Se eu vi algum assim, eu até não me lembro. Na Espanha, eu acho que aí é um pouco entre o Brasil e a França, né? Eles existem lugares. O Joffre é um cara totalmente transparente também, que tu já viu o Joffre tirar a criança da quadra, devolver o dinheiro pro pai, falar que o filho não quer jogar tênis, só queria postar foto no Instagram ali que estava treinando na academia dele. Mas já vi vários atritos com pais. Um pouco acho que da metodologia que eles usam, né? Na Espanha eles são muito mais duros, acho que cobram muito mais. O que o Joffre sempre me disse assim, que ele tenta no treino simular o estresse de um jogo, né? Nunca vai conseguir, ele sabe, isso acho que ninguém consegue, mas ele precisa que a criança esteja nesse nível de atenção, digamos. Um pouco incomodada com alguma coisa, né? Exatamente. E aí os pais na Espanha, eu sinto que são mais sonhadores, assim. Tinha uma menina, lembro até hoje, que eu vi ele discutindo com a menina, com a mãe da menina na tela, assim. Eu tava na outra quadra e à tarde a menina veio treinar comigo e a menina, 12 anos, jogava muito bem, e aí ela começou a chorar na quadra. Eu falei: poxa, mas o que aconteceu? E ela falou: é que minha mãe me castigou porque eu treinei mal de manhã e vou ser castigada agora de novo. E depois eu conversei com o João, ele falou: eu tava brigando com a mãe exatamente por isso, porque... Mas castigo o quê? Físico? Bateu? Tirou alguma coisa dela? Não cheguei a entrar nesse detalhe da conversa, mas a menina me disse que foi castigada, então não sei se perdeu algo. Então, assim, na Espanha eu vejo que os pais têm um pouco, não vamos generalizar, pelo amor de Deus, né? Uhum. Mas sonham mais, assim, e cobram das crianças mais, né? Na França, a cobrança é menor. E aí, falando aqui do Brasil, aí eu acho que aqui é um pouco complicado, porque a gente não pode ter essa liberdade, talvez, de falar, principalmente hoje, né? Eu digo num clube que eu tô ali, se eu tiver, talvez, a atitude que esse treinador teve, falar: teu filho não tá ali porque ele não tem nível. Aí o pai vai falar: ele falou que meu filho é ruim. Então a gente precisa dosar um pouquinho melhor as palavras, mas ao mesmo tempo eu não vejo essa cobrança. Não, pior que tem, que eu vi na França. Alguns pais cobram, né, que o filho tenha resultado e tal. Então, o resultado, na verdade, é o que eu sempre digo, é consequência do trabalho, né? Não pode cobrar resultado, tem que cobrar o trabalho deles. O resultado vai vir para aqueles que trabalham. Não tem como. Eu acho que você cobra postura, atitude, você cobra intensidade, você cobra dedicação, você cobra entrega, mas se o menino e a menina tiver tudo isso, cara, não tem como o resultado não aparecer. Não tem como. Agora, alguma coisa vai acontecer, né? Alguma coisa vai acontecer. E se não está acontecendo o resultado, porque está faltando ou postura, ou atitude, ou entrega, né? E aí, talvez ali o menos que possa acontecer nessa situação seja a tua maneira de estar sendo questionado por que aquilo não funciona.
Que aí vai cair naquele mesmo ponto, né? Vai cair no mesmo. Né? Se você tem um grupo de meninos e meninas tendo resultado e tem um ou dois que não conseguem, sabe? Será que a culpa é do treinador? Será que é o. E, na verdade, culpa eu acho que é uma palavra muito forte, não é nem culpa, né? Mas é que cada um tem o seu limite, cada um está ali, e talvez aquele menino que não consiga acompanhar o ritmo do menino que está junto dele venha a ser o melhor engenheiro, sabe, da cidade, ou o melhor médico, ou o melhor qualquer outra coisa que ele escolha, e ali seria algo que ele está ali porque ele é amigo do grupo e as pessoas querem que todo mundo seja, sabe, aquela formatação como todo mundo fosse. E não tem como ser. Né? Dentro da quadra de tênis, você tem todo o desenvolvimento e a capacidade de entendimento, de leitura, de velocidade de reação, a questão física, a maturidade, as escolhas que ele vai ter que tomar. E cada um, com 12 anos, vai ter o seu limite, o seu tempo e o seu momento. E você consegue distinguir isso quando você vê um menino dando a quadra. Agora, o pai, quando se junta todos os pais ali, eles não vão ter ali aquela capacidade, a tranquilidade de falar, não, meu filho está abaixo. A maioria dos pais não tem. Ele vai querer saber por que ele não faz. E, às vezes, ele não faz porque ele não está pronto ainda. O que não quer dizer que ele não vai ficar pronto um ano depois. E, às vezes, ele é tirado porque ele ainda não está no momento do outro. Mas eles estão da mesma idade. Né? Isso hoje uma mãe me perguntou na escolinha aqui, mas por que o meu filho não pode ficar com o amiguinho dele? Porque o amiguinho dele tem muito mais coordenação motora do que o seu filho. Ah, mas ele não pega? Eu disse, não, isso não se pega. Né? Isso ele tem e a gente vai trabalhar e é exatamente por isso que a gente está tirando ele, para dar a chance a ele de poder trabalhar no nível dele, porque o amiguinho dele está no nível acima do dele e ele vai ficar frustrado a aula inteira, porque ele não vai conseguir fazer nada que o amigo faz. E a gente vai tentar desenvolver para que ele possa, daqui a um mês, talvez. Ah, então daqui a um mês ele vai estar aqui de volta. Daqui a um mês, talvez. E não, sabe, é difícil, né? É difícil lidar com a frustração, né, do pai ou da mãe, porque é o filho, e com toda certeza o pai está ali querendo o melhor para o filho dele. Né? E a gente também. Só que cada um tem o seu limite, né? E você lidar com isso é complicado, né? De você dosar a maneira que você fala, a maneira que você cobra e, às vezes, a maneira que você é cobrado. Exatamente. Eu acho que isso é uma das coisas também que a França me ensinou. Eles respeitam muito o tempo, sabe? Então, uma criança, ela sai da bolinha vermelha e vai para verde quando realmente ela consegue fazer tudo. E não interessa, não é por idade, né? Então, assim, 9 para 10 tem que ir para verde. Não. Se ele faz, ele vai antes. Se ele não faz, ele fica um pouco mais. E a hora que ele consegue, ele muda. Né? Isso eu acho que é fundamental. E aí entra um pouco nisso que você falou sobre o limite, né? Que uma das coisas que até um jogador que eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho, que é o Schwartzman. Eu gosto bastante de usar o exemplo dele. Que o Schwartzman, ele não foi um excelente jogador juvenil que ganhou tudo, né? Até, se eu não me engano, o ranking dele 18 anos ali foi 213, então nunca participou de um grande slam juvenil nem nada, mas foi um cara que respeitou o processo, seguiu trabalhando e está aí, né? Quanto tempo aí, agora saiu um pouquinho top 20, mas ficou grande parte da carreira dele entre os 20 melhores do mundo, e é um cara, esse para mim, fora da curva, porque ele não tem nada para estar ali, né? Não tem tamanho, se você ver assim, e eu tive a oportunidade de ver ele ganhar do Nadal em Roma, né? Então, ganhar do Nadal no Saibro é difícil, mas é um pouco isso, eu converso um pouco isso com os pais. Então, às vezes, a gente quer atropelar, quer pular etapas que a gente vai acabar com aquele jogador, né? Talvez se a gente respeitar, esperar um pouquinho, talvez se o Schwartzman ali, com 18 anos, tivesse falado, poxa, eu não fiz meu primeiro ponto, sei lá, eu não consegui jogar um juvenil, eu vou parar, ele não teria chegado onde chegou. Então, e isso eu acho que acontece muito no Brasil. Tem vários jogadores que chegaram num alto nível com 23. Você imagina se com 21 ali todo mundo achasse, não dá mais. Não dá mais baseado em quê? Né? Em cima do que você falou, que a gente estava falando da criança, eu tenho 2 exemplos que eu chego para os pais e falo, quando seu filho está aprendendo a andar de bicicleta, você tira a rodinha antes dele conseguir ter equilíbrio? Não, senão ele cai. Mas aqui na quadra ele não cai, mas ele não consegue. Então respeita. Você não respeita o tempo dele do equilíbrio na bicicletinha e só tira a rodinha quando ele está conseguindo andar? Você não quer que ele caia. E na piscina, quando ele está nadando, você tira a boia do braço dele ou você espera ele aprender a nadar? Não, se eu tirar a boia, ele afunda. Afundar não pode. E aqui ele errar uma bola não pode? É a mesma coisa, só que lá ele não quer que o filho afunde, porque ele pode se afogar, e ele não quer que o filho caia da bicicleta, porque ele pode se machucar. Mas na quadra de tênis, como ele não vai se afogar, nem afundar e nem cair, tudo bem, não, aqui vamos atropelar o processo.
E não é, né? Você tem que respeitar. Então é difícil, dentro da quadra fica difícil, porque ele não vai cair no chão, e ele não vai afundar, ele não vai se afogar. E aí a gente tem que tentar convencer, né? Esse processo de convencimento que, tipo, vamos aguardar o tempo dele, porque eu acho que no Brasil acaba não se respeitando, e tem muito menino e menina que podia ter chegado mais do que chegou, né? Você pega, tem vários exemplos. O Marcos Daniel chegou no melhor momento da vida dele com 27, sabe? Entra no top 100 com 26 para 27. Você imagina se ele com 23 tivesse acreditado em alguém que falou, cara, você nunca vai chegar no 100. E ele foi chegar lá no top 100 e chegou a 50 e pouco. E ganhou, sabe? Enfim, jogou todos os grandes lãs, teve o melhor jogo do Nadal, o jogo do mais duro do Nadal na primeira rodada de Roland Garros. Você imagina se lá atrás alguém falou com toda certeza, mas ele tivesse acreditado. Não, você está no melhor momento da tua vida, você tem 23 e você não vai nunca chegar em 100. Sabe? Ele não acreditou nos outros, só que quantos acreditaram e quantos abandonaram, e quantos não seguiram. É uma pena, né? É uma pena. Exatamente. Eu acho que é assim, uma palavra que eu escutei muito é processo. A gente precisa respeitar e seguir, né? Não adianta a gente querer pular que vai dar errado. Essa é uma certeza que eu tenho. Claudinho, são já 1h e quase 10 aqui. A gente tenta ficar mais ou menos dentro dessa 1 hora. O que você deixa aqui de mensagem para os pais todos aqui que estão acompanhando, alguns treinadores, do que você pôde trazer da Europa para o Brasil, não especificamente só da França, mas da França, da Espanha, de tudo que você viveu. Se você puder deixar uma mensagem sem que você leve 1 hora para falar essa mensagem, porque tem muita coisa para falar, mas assim uma mensagem que você puder deixar. Eu acho que você já falou um monte de coisa salteada, mas tipo para a gente fechar com uma mensagem que fique na cabeça das pessoas, principalmente para os pais pensarem. Bom, fazer um resumo ali seria acreditar principalmente na comissão técnica e respeitar o processo da criança ali. Eu acho que isso é fundamental. Pô, você foi você foi mais sucinto do que eu imaginava. Entrou até uma mensagem aqui, eu achei que ia ter uma pergunta, mas não. Mas isso aí é inevitável, né? Você não tem como fugir disso, né? Você não tem como as coisas acontecerem se isso não acontecer primeiro, né? Eu acho que assim, você traça um objetivo, né, que junto com a comissão técnica, que aí são as pessoas que têm, isso que a gente conversou bastante, capacidade de olhar uma criança e, né, eu acho que ninguém tem a bola de cristal para falar, ele vai ser tanto ou tanto, mas a gente olhando, você vê que uma criança tem mais aptidão, tem mais, né, destreza, taticamente joga um pouco melhor, então é isso, é definir os objetivos e aí acreditar no processo, né? O que eu mais vejo hoje no Brasil é isso. Às vezes está aqui, aí eu vejo ali que na academia do Silvio ali, o menino de 12 anos está jogando bem, pô, vou botar meu filho lá, porque o menino de 12 está jogando bem, mas talvez não entende isso, que esse menino, ele é um pouco diferente, né? Ele amadureceu mais rápido. E óbvio que o Silvio, ou o Claudinho, ou quem for, faz um bom trabalho, mas não é só isso, né? Eu acho que por isso que eu acho que a gente precisa acreditar e respeitar o processo. Acho que isso, para mim, é fundamental. Para mim, o ponto aqui dessa situação toda é confia em quem está trabalhando com o seu filho. No momento que você desconfiar, não está mais o local adequado, né? Ou seja, não deixa desconfiando, né? Ou você confia ou você troca. Mas a pior situação que eu acho é uma família deixar o filho num local em que ela desconfia. Se ela desconfia, significa que algo aconteceu e é momento de trocar. Ou seja, ou você está ali integral, inteiro, 100%, ou você troca. Porque é muito ruim para todo mundo, né? A família não confiar e o filho perceber que a família não está confiando, porque ela vai ficar dividida, a criança fica dividida. Porque ela ouve em casa uma coisa e vai chegar no treino, na quadra, e ela vai perceber que não é mais ali muito bem o que está se querendo para ela. E ela fica ali, ouço tudo, faço o que eu estou ouvindo, ou não, sabe? Ou seja, ou você está inteiro ou você troca. Se você está inteiro, você confia e segue. Se você não está satisfeito, troca, não tem o menor problema. Agora, não deixa e vai empurrando, porque a pior coisa que tem para a gente que está na quadra trabalhando é que a família esteja empurrando o menino porque está procurando outro lugar. Sabe? Encontra outro lugar e vai, está tudo certo. Mas, ou então, confia de verdade e deixa que as coisas aconteçam. Eu acho que, para mim, esse é o ponto fundamental dessa relação. Eu concordo 100%. O Roland me falava muito isso, que às vezes uma incerteza com, né, se você confia 100%
por mais que talvez não seja o melhor trabalho, a chance desse trabalho dar certo é melhor do que quando você tem um pouquinho... 1%. Exatamente. Então... Exatamente. Às vezes você tem uma equipe, um time, um treinador com uma certa limitação, mas que tem uma entrega, uma intensidade absurdamente alta. Sabe? Aí você tem alguém que tem uma capacidade um pouco maior, que está entregando 70%. Sabe? Vai faltar. E essa falta, o resultado transparece. Tá? Então não tem jeito. Acredita e confia. Ou então simplesmente procura alguém, porque está tudo certo. Um exemplo rapidinho para a gente não se estender muito, que eu gosto de dar, é o Rafa, né? Com a Bia, Rafa Pacharão. Grande treinador, mas se você for ver, quando ele começou com a Bia, eu estava com a Luísa, uma semana antes deles se encontrarem a primeira vez lá. A Bia fez isso, né? Ele é um grande treinador, mas ele não tinha no currículo nenhum jogador top 30, top 50. Mas o que a Bia fez? A Bia acreditou desde o primeiro dia, né? E está aí, os dois fazendo um trabalho fantástico. Eu fico muito feliz, sempre falo para ela quando a gente conversa que o que ela fez, está fazendo pelo tênis, eu acho fantástico, né? Está com um treinador brasileiro, está aí jogando os maiores torneios, trazendo alegria para a gente. Acho que isso, e foi isso. A gente resumir, ela confiou desde o primeiro dia, confia. Ela ficava lá em casa algumas vezes, então ela confia 100%, ela não desconfia uma vírgula. E o importante ali é que, mesmo depois de tudo que eles já fizeram, ainda vem alguém que escreve, vai lá e questiona. Você pega, por exemplo, o resultado que ela teve em Roma, incrível. De Roma vai para Roland Garros, faz o que faz no Roland Garros, e aí quando chega na semana ali que antecede o Wimbledon, jogando o Birmingham, acaba perdendo, teve um problema. Tá vendo? Como tá vendo? Sabe? É impressionante. Aí ela vai e consegue jogar bem o Wimbledon, aí começa a falar bem. Aí machuca, fala, não, porque ele botou ela para jogar dupla. Aí a culpa é porque ele botou... Sabe? É impressionante. São oportunidades que as pessoas perdem de ficar quieto, porque falam coisas que, sabe, não vão agregar, não vão ajudar, e não tem jeito, porque não importa o que eles façam. Quando, em algum momento, isso vai acontecer, porque faz parte da vida do tenista ter resultado, você não vai ganhar o ano inteiro, você não ganha todas as semanas do ano, você vai, inclusive, perder até um pouco mais. Agora, nessa derrota, vem alguém lá e escreve uma coisa que não deve. E aí chega alguém e lê o que não devia ter sido escrito, e aquilo vira, hoje, com rede social, uma bola de neve que chega num ponto que é impressionante. Mas eu acho muito importante o que eles estão provando, que é não só o trabalho deles, mas o quanto eles próprios se fecharam dentro do time. Ali eu tive com eles em Roma, depois em Roland Garros, e ali, não só, ali todos eles, né, a equipe inteira, mais o Buttori, que agora está trabalhando com eles também, fazendo a parte de agenciamento, sabe? Eles entenderam que a gente está junto e é a gente que tem que estar aqui, porque não importa. De fora não vai atrapalhar. E está muito legal o desenvolvimento, o trabalho, e não sei até onde eles vão chegar. Eu estou aqui torcendo para que chegue o mais alto possível, porque capacidade e tudo que eles vêm fazendo só demonstra que é acreditar e fazer, porque eles estão chegando muito perto de alguma coisa, não que seja pequeno o que eles fizeram, mas de alguma coisa ainda maior. Concordo e também torço bastante. Acho que a gente precisa, né? O tênis agradece, o tênis do Brasil agradece. Sim. Bom, Claudinho, obrigado. Prazer ter te conhecido, conhecer um pouquinho da tua história. Vou passar para o Edmir aqui para ele te passar um pouquinho, já que você gosta de número e estatística, um pouquinho do trabalho que eu venho desenvolvendo com um amigo. E, na verdade, era amigo, agora virou sócio. Virou uma coisa um pouquinho mais desenvolvida. Eu vou te passar aqui para você dar uma olhada. Depois a gente conversa com calma. Obrigado, parabéns pela tua história, tua trajetória. Que você siga com muito sucesso agora em Curitiba. Prazer, e quando a gente se encontrar, a gente conversa mais pessoalmente. Tá bom? Valeu. Tchau, tchau. Vamos marcar de tomar um café, Silvio. Valeu. Tchau, tchau. Tá, tchau, tchau.